E aí galera, eu sou o Leonardo, estou de volta, hoje com mais uma dúvida de nossos assinantes, dessa vez uma dúvida da Tainá Moraes, ela enviou uma questão de força de atrito, e aí eu estou aqui para resolver, já deixei aqui o desenho previamente feito, com algumas coisas já colocadas no quadro para agilizar, eu vou dar uma lida no problema, acompanhe o enunciado aí, depois a gente começa a resolver. O problema diz o seguinte: a figura representa dois blocos B e C de massas respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg, apoiados sobre uma superfície A em uma região em que G vale 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito de B sobre a superfície A é 0,05 e o de C sobre B é 0,2. Supondo que o sistema está inicialmente em repouso e aplicando ao corpo C uma força horizontal F de intensidade 5 newtons, aí vem as opções, né? Ele quer saber se C vai deslizar sobre B, se B vai deslizar sobre A, e todas as opções dizem respeito a isso. Eu não vou nem ler as opções, porque não vai ser necessário. A gente vai tentar verificar o que acontece quando eu puxo C com 5 newtons. Será que B vem junto? Né? Será que B não vem, fica parado? Né? E é isso que a gente vai analisar. Então, para fazer essa análise, né, a gente precisa analisar as forças existentes nos blocos B e C. Um conceito muito importante que aqui pode atrapalhar quem tem dificuldade para resolver esse problema é o conceito de força de atrito máxima, né? Então eu vou fazer as contas e quando chegar o momento eu vou dizer, ó, tá vendo? Aqui o conceito de força de atrito máxima é determinante. Então a primeira coisa é marcar as forças que atuam no bloco C. Uma das forças que atua no bloco C é o peso do bloco C, que é feito pela Terra, e eu vou chamar de PC. Né? O bloco C está apoiado sobre o bloco B. Né? Como ele está apoiado sobre uma superfície, existe uma força aqui perpendicular a essa superfície, que eu vou chamar de NC. Além disso, né, no bloco C tem uma força para a direita de 5 newtons. Eu vou colocar aqui, ó, 5 newton, que é a força F. E como C está apoiado sobre B, e há um atrito aqui que eu chamei, né, de MiBC, né, vale 0,2, existe uma força de atrito aqui, né, que eu vou chamar de força de atrito BC, né, que faz com que o bloco C tenha uma certa dificuldade em andar para a direita. Né? Se a gente colocar um eixo aqui, né? Se a gente colocar um eixo aqui, X para a direita e Y aqui, né, a gente vai poder escrever, vou escrever aqui no canto, a seguinte equação, né, para o eixo Y, né, no bloco C. Para o eixo Y no bloco C a gente tem NC igual a PC. Então vai ficar NC igual a PC, que a gente sabe que é massa de C, que é 5, vezes 10, logo 50 newtons. Né? Então essa força, né, NC vale 50 newtons, assim como o peso do bloco C. Legal. Se o bloco C, né, é puxado para lá com 5 newtons, eu preciso verificar se essa força de atrito, né, ela é suficiente para, assim, se ela tem o mesmo valor do que 5 newtons, e nesse caso o bloco não anda, se ela é menor que 5 newtons, e aí eu vou calcular a força de atrito máxima. E agora se faz importante o conceito de força de atrito máxima. O que é a força de atrito máxima? A força de atrito máxima, nesse bloco C, né, ela é o produto do coeficiente de atrito, 0,2, vezes a normal, né, de C e a superfície, que no caso é o bloco B, a normal é 50. 50 vezes 0,2, né, te dá 10 newton. Ou seja, a maior força de atrito possível que C, que o contato entre C e B pode oferecer é 10 newton. Acontece que você só está puxando com 5 newton. Então o bloco C
ele não pode andar para a esquerda. A força de atrito BC não é o valor da força de atrito máxima, ou seja, a força de atrito BC não é 10 newton, é 5 newton. Por quê? Porque 5 newton é o suficiente para fazer com que o bloco C não ande. Então, na verdade, a força de atrito BC é menor que a máxima, e aí a força de atrito BC, né, ela vale 5 newton. Então, a primeira coisa é, o bloco C, né, ele não desliza sobre o bloco B. Então, em relação ao bloco B, o bloco C não desliza. Agora, a gente precisa ver se esse atrito, né, quando você puxa, será que, como os dois ficam grudados, entre aspas, o bloco B vai junto? Ou seja, será que o bloco B desliza em relação à plataforma A? Para saber isso, a gente precisa marcar as forças lá no teu bloco B. Então, vamos marcar as forças no bloco B, né? No bloco B, o que a gente tem? O peso do B, que quem faz é a terra. O bloco B está apoiado aqui sobre uma superfície A, então existe uma normal aqui que eu vou chamar de NB, certo? Em cima do bloco B, você tem o bloco C, né? O bloco C, ele sofre uma força da superfície, que é NC. Se B, que é a superfície, faz NC, então sobre o bloco B existe uma força que eu vou chamar de FC. Eu ainda não usei essa, né? Então, aqui existe uma força chamada de FC, que quem faz, né, é o bloco C sobre o bloco B. Então, verticalmente a gente tem essas três forças. Agora, se o bloco B anda para a direita, né, se é possível que o bloco B ande para a direita, então existe um atrito que atrapalha esse movimento virado aqui para o lado esquerdo, que eu vou chamar aqui de força de atrito aqui, ó, BA. Então, força de atrito BA. Né? E, além disso, né, quem é que faz o bloco B andar para frente? É a reação à força de atrito BC. Porque a força de atrito BC é a força de atrito que o B faz no C. Pelo paração e reação, tem que existir uma força de atrito CB, que é a força que o C faz no B. Então, eu vou chamar de força de atrito CB. Que isso faria, a gente ainda não sabe ainda, né? Faria, né, o bloco B andar. Mas quanto vale FAT-CB? Vale o mesmo que FAT-BC, 5 newton. Né? A gente já sabe que isso aqui, ó, é 5 newton. Então, eu só preciso verificar se essa força de atrito, né, é maior ou menor do que 5 newton. Para calcular a força de atrito, a gente tem que calcular a força de atrito máxima. E para calcular a força de atrito máxima, a gente precisa da normal. Então, eu vou calcular a normal no bloco B. Como é que eu faço isso? Verticalmente, o que a gente tem aqui, ó? PB mais, né, PB mais FC tem que ser igual a NB. Quem é PB? É a massa de B, que é 10, vezes G, que é 10. Quem é FC? É o teu NC, porque é a reação anormal de C. Quem é NC? 50. Isso é o teu NB. Logo, NB vai ser 150 newton. Isso quer dizer que NB é 150 newton. Então, qual é a força de atrito máxima em B, né? Força de atrito máxima em B, digamos. Que é a força de atrito máxima aqui, ó, que B pode oferecer com a superfície A. Qual é esse valor? Vai ser o coeficiente de atrito com a superfície A, que é 0,05, vezes 150, que é a normal B. A força de atrito máxima de B, então, se você fizer essa conta, você vai encontrar 7,5 newton. Né? Ou seja, a maior força de atrito, né, que ele pode oferecer é 7,5 newton. Acontece que você está puxando só com 5. Então, FAT-BA é menor que a força de atrito máxima.
Então a FAT BA é de 5 N. E com isso, nem C desliza em relação a B, nem B desliza em relação a A. E aí, se você olhar nas opções, você vai ver que existe uma opção, que é a C, que diz que nem C desliza sobre B, nem B desliza sobre A, e fica assim resolvido o problema. Lembrando que, para você resolver esse problema, você precisa adotar o conceito de força de atrito máxima, né? A força de atrito nem sempre é a máxima. Você precisa calcular a força de atrito máxima e verificar se a força que você está usando para puxar o bloco é suficientemente maior que a força de atrito máxima para que ele se mova. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, mande um e-mail para a gente com a sua dúvida e todo sábado a gente tem vídeo com dúvida de assinante ao meio-dia. Valeu e até mais.